E se o conceito de doença mental fosse, na verdade, um mito? Pois é, nesta análise a gente vai explorar uma fonte que desafia um dos maiores pilares da psiquiatria moderna. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas é bem complexa. Pensa aí, mente e cérebro. São a mesma coisa? Parece fácil, né? Mas a resposta para essa pergunta, segundo o material que a gente está vendo aqui, muda completamente a forma como se entende o sofrimento, o comportamento e, claro, os tratamentos. Vamos fundo nisso. Bom, primeiro vamos ver a visão que domina o cenário, aquela que a maioria das pessoas provavelmente já ouviu falar. É a tal da perspectiva materialista. E a ideia central é bem direta. A mente é, para todos os efeitos práticos, o cérebro. E para deixar essa visão bem clara, a fonte destaca essa citação do Stanley Cobb, um neuropatologista super importante de Harvard. Ele basicamente diz que a mente é uma função do cérebro, tipo, a contração é uma função do músculo. Ou seja, a mente não é uma coisa separada, é simplesmente aquilo que o cérebro faz. Essa ideia é reforçada por gente de peso, como Eric Kendall, que ganhou um prêmio Nobel. A fonte mostra essa frase dele que diz que tudo que a gente considera humano, pensar, falar, criar, é no fim das contas um conjunto de operações conduzidas pelo nosso cérebro. A mente vira um palco, sabe? E o cérebro é quem comanda o espetáculo todo. Mas é aqui que a nossa fonte dá uma virada de 180 graus no argumento. E se a relação for outra? E se a mente não for o cérebro, mas sim algo que usa o cérebro, como se fosse uma ferramenta? Vamos ver como eles defendem essa ideia. Então, o contra-argumento começa com uma crítica na própria linguagem, feita pelo Thomas Szasz. Ele aponta o que ele acha que é um erro fundamental na psiquiatria moderna. A gente usa a palavra mente como se fosse só um sinônimo para cérebro. E segundo ele, essa confusão de palavras não é pouca coisa não. Está na raiz do problema todo. Certo, então qual seria a alternativa? Nessa outra perspectiva, a mente não é um órgão nem uma função física. Ela é definida como a vida pensante não material de uma pessoa, sabe? A nossa vida interior, nossos pensamentos, nossa consciência, algo que seria totalmente diferente do órgão físico que a gente chama de cérebro. E aqui a gente chega no ponto central da crítica. Se a gente aceita que mente e cérebro são coisas diferentes, como é que fica o conceito de doença mental? Segundo a fonte, a questão toda se resume a um ponto: a falta de provas. O pulo do gato é este aqui. A fonte argumenta que o conceito de doença mental é uma teoria, mas que não tem comprovação científica. A lógica é a seguinte: doenças no sentido médico afetam órgãos físicos. Se a mente não é um órgão físico, ela não pode literalmente ficar doente do mesmo jeito que um fígado ou um coração ficam. Essa citação resume a distinção de um jeito muito forte. O argumento é que o cérebro, como qualquer órgão, pode sim sofrer danos, lesões, desequilíbrios químicos. Isso seria um dano cerebral. Mas a mente, por ser não material, não poderia estar doente. O problema estaria no hardware, não no software, se a gente fizer essa analogia. Para ilustrar isso, a fonte usa um exemplo bem marcante de uma cirurgia cerebral. Imagina a cena: um paciente está consciente. O cirurgião estimula uma parte do cérebro dele com um eletrodo, e a mão do paciente se move. Mas o fascinante é o que vem depois. Quando perguntam para ele, o paciente não diz "eu movi minha mão". Ele diz "não fui eu, foi o médico". A conclusão que se tira dessa história é profunda. O estímulo elétrico controlou o movimento físico, que é operado pelo cérebro, mas não conseguiu controlar a vontade do paciente, o senso de eu. A vontade, nesse ponto de vista, pertenceria à mente e não ao cérebro. Então, vamos resumir. O que a gente tem aqui são duas visões de mundo totalmente opostas, e cada uma delas cria uma estrutura completamente diferente para a gente entender os problemas humanos. De um lado, a visão materialista. A mente é o cérebro. Se algo dá errado, é um problema mecânico ou químico que precisa ser consertado. Do outro lado, a visão alternativa. A mente usa o cérebro. E se algo dá errado, a causa pode não ser, em primeiro lugar, física. E é aqui que a fonte apresenta sua própria estrutura para entender os problemas, que é baseada numa visão de mundo teológica. Para problemas que são de fato físicos, uma disfunção orgânica, ela usa esse modelo de criação, queda e redenção. O corpo foi feito para funcionar bem, a queda seria a disfunção e a redenção é o tratamento médico que tenta restaurar essa função. E seguindo essa mesma lógica, para os problemas que a fonte diz que não são físicos, aqueles da mente ou da vida interior, a solução proposta também é diferente. Em vez de um modelo médico, a fonte aponta para uma abordagem de aconselhamento, que está simbolizada aqui por uma bússola. A ideia é que um problema não físico precisa de uma solução que guie a vida interior, e não apenas que trate o corpo. E no fim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental.
Se essa distinção entre mente e cérebro for real, o que é que isso muda? Como isso altera a nossa forma de lidar com a tristeza, com a ansiedade, com os vícios, com todo o espectro do que a gente chama de sofrimento humano? A resposta, seja ela qual for, tem implicações gigantescas para todo mundo.